Aqui no canal Ser Espiritual tem um vídeo chamado Umbral, o que é? Esse vídeo é composto de 13 perguntas e 13 respostas. E dentro do vídeo eu afirmo que não há crianças no umbral. A afirmação está lá. E isso causou algumas dúvidas e o apontamento de um internauta que foi lá nos comentários e deixou essa mensagem lá nos comentários. Estranho não há criança no umbral, mas o que tem de criança traficante, homicidas, estupradores, também engraçado isso. Cometem crime em vida e se morre não paga na morte, ou seja, sai impune na vida e na morte, como meu tio, que levou um tiro de um menino de 11 anos, um marginal de 11 anos. Não foi penalizado, passou um ano, morreu aos 12, disputa rivais de traficantes e você me diz que o mesmo não vai para o umbral? Show! Então, por conta desse apontamento, que é um justo apontamento, e também das dúvidas que surgiram em paralelo, nesse vídeo nós vamos explicar, refletir e entender um pouquinho melhor por que não há crianças no umbral. Para que a gente possa responder essa questão de maneira assertiva, atender às dúvidas que surgiram, foram dúvidas importantes e válidas, precisamos entender que crianças são espíritos imortais, ocupando momentaneamente um corpo infantil, em um processo de início de caminhada no plano físico, mas que trazem dentro delas uma bagagem espiritual. Bagagem essa que foi adquirida ao longo das múltiplas experiências pretéritas. Isso serve para todos. Quando a gente olha um recém-nascido, uma criança, a gente não enxerga esse passado espiritual, essa bagagem, mas ele está lá. E dentro dele existem tendências e inclinações que são inerentes à personalidade espiritual de cada um. Eu tenho tendências e inclinações que estão incrustadas na minha personalidade espiritual. Você também. E nós viemos construindo essa personalidade espiritual tanto no plano material quanto no plano espiritual. Nós viemos construindo quem nós somos em ambos os planos, na experiência física e no retorno à pátria espiritual. E você e eu, todos nós, somos resultados dos caminhos e das escolhas que fizemos, boas e não tão boas. Isso é muito natural e faz parte da nossa evolução, o acerto e o erro. Temos então uma personalidade espiritual. Uma criança tem uma personalidade espiritual, tem uma bagagem espiritual. E ali dentro nós vamos encontrar tendências e inclinações para todos. As tendências que trazemos, elas podem ser boas, podem ser não tão boas, podem ser más. As boas, o que devemos fazer? Potencializá-las, melhorar, elevar. E as tendências e inclinações más, negativas, precisamos visitá-las. E aí a mudança se faz urgente. Precisamos visitar o quanto antes e mudar essa situação negativa. Sendo assim, um recém-nascido, naquele envoltório físico inicial, ele traz dentro dele uma bagagem muito grande, extensa, e a gente não consegue enxergar. Mas as crianças têm dentro delas esses germes, que eles ficam dentro da criança em estado de espera. Essas inclinações e as tendências, elas não despontam inicialmente. Existe um processo de espera e no momento X do seu desenrolar, do seu desenvolvimento, é que essas tendências e inclinações, elas vão germinar, aparecer e elas virão à tona.
Então nós entendemos que crianças são seres imortais, que trazem uma bagagem espiritual e trazem tendências e inclinações. Mas que hora isso vai eclodir? Para isso a gente precisa visitar a ciência, que nos diz o seguinte: a criança, durante o seu crescimento físico, seu desenvolvimento na matéria, passa por estágios. Do 0 aos 18 meses, dos 18 meses aos 3 anos, dos 3 anos aos 5 anos e dos 5 anos aos 9 anos. Esse é o período infantil, de criança. Dos 9 aos 12 anos, a criança deixa de ser criança e entra na pré-adolescência. E aí é o espaço, o tempo, o momento completamente novo, em que tudo vai mudar. Mudanças dramáticas acontecem no corpo e no espírito do ser, que está em processo de desenvolvimento. Até os 9 anos é criança. A partir daí não é mais considerado criança, é pré-adolescente. Do 0 aos 9 anos tem um olhar infantil, entre aspas, inocente para o mundo. Dos 9 em diante esse olhar muda. O olhar se torna mais real. E nesse momento começam a surgir as inclinações e as tendências. Começam a subir, a vir à tona do ser imortal, do espírito reencarnado. É nesse momento. Não é exatamente nos 9 anos, nos 10 anos, mas é no processo. É a partir daí, dessa ruptura de criança para pré-adolescente, em que começam a surgir coisas novas. O olhar é outro. Ele começa a entender o mundo de uma maneira nova, mais real, mais verdadeira. Começa a entender quem são os pais, o mundo em que vive, a sociedade, os problemas. Começa a identificar coisas que não são tão legais. É nesse momento em que começa uma mudança do ser. Então, esse é o momento crucial para a gente entender esse processo de desenvolvimento. E essas inclinações vão surgindo. Podem surgir hábitos também, novos, que não foram adquiridos na experiência atual com a família atual. E ninguém sabe de onde vem esse hábito, essa tendência. Vem de dentro dele. Estava lá dentro, adormecido, e começa a despertar. E se nós pesquisarmos crimes cometidos por crianças até 9 anos, a gente não vai encontrar. E se encontrar vai ser raro. Vai ser muito raro, porque até os 9 anos não existe essa tendência, essa inclinação ao crime, ao estupro, à maldade, às coisas negativas. A criança comete atos, às vezes machuca o outro, nas brincadeiras estúpidas, mas são de crianças. Não existe ali uma consciência ainda formada. São atos, às vezes, involuntários que acontecem na fase infantil. Porém, se a gente pesquisar a partir dos 9 anos, nós vamos ver muitos pré-adolescentes e adolescentes que cometeram atrocidades, crimes bárbaros nesse período de pré-adolescência e adolescência. Por quê? Porque as inclinações, as tendências, as companhias, o meio em que ele está inserido e mais as obsessões nas quais se aliam a este ser reencarnado, produzem esse tipo de situação, de evento. Assassinatos, mortes terríveis, estupros e assim vai. Isso está na internet, é só procurar. Mas nunca é abaixo dos 9 anos. Sempre é acima. A partir dos 9, a gente encontra, sim, coisas terríveis praticadas por esses jovens, esses pré-adolescentes, ainda em processo de desenvolvimento.
Uma criança que desencarna com 5 anos, com 3 anos, com 3 dias, com 6 meses, ela vai para o umbral? Não. Por que ela não vai para o umbral? Porque ela não cometeu nenhum ato negativo. Ela não cometeu nenhum crime, nenhuma maldade. Ela ficou o período necessário, tempo esse que estava previsto no seu plano reencarnatório, e retorna à pátria espiritual. Será acolhida e levada até uma cidade espiritual. Não é toda cidade espiritual que recebe criança. Existem cidades espirituais para crianças e cidades espirituais que não recebem crianças. Exemplo, nosso lar. Não há criança em nosso lar. E ela então será levada, socorrida até uma cidade, porque ela não tem nenhum demérito para despertar no umbral. Ela é uma criança. Por isso que não há crianças no umbral. Não há. Criança, quando desencarna, é resgatada. De novo, a partir dos 9 anos em diante é pré-adolescente. E aí, se comete crime, a gente vai ver o que acontece com eles. Então, esses 2 primeiros apontamentos são muito importantes para que a gente possa entender o fato do assassinato cometido por esse adolescente de 11 anos. O primeiro ponto, a primeira reflexão, foi a de que criança é um espírito imortal com uma bagagem espiritual que traz tendências e inclinações dentro delas. Segundo ponto, que definimos, não nós, logicamente, a ciência definiu que criança é do 0 aos 9 anos. Saiu desse período, não é mais criança, é pré-adolescente, dos 9 aos 12 anos. Isso muda tudo. Isso muda a configuração da colocação do internauta. Porque ele diz lá que foi uma criança de 11 anos que assassinou o tio dele. Equivocado. Foi um pré-adolescente. Isso é muito diferente de uma criança. O mundo de um pré-adolescente é completamente diferente do mundo de uma criança, de um mundo infantil. É muito diferente. Um pré-adolescente, qualquer um, ele tem consciência de que um revólver, uma arma de fogo, se disparada, pode matar o outro? Tem. Ele sabe o perigo que é uma arma de fogo. Um pré-adolescente sabe o que é uma bebida alcoólica, a diferença de uma Coca-Cola, de uma água e de, sei lá, uma cachaça, de uma vodka. Ele sabe. Quando ele opta por beber qualquer bebida alcoólica, ele sabe o que está fazendo ou ele está sendo enganado? Ele sabe. E logicamente, ao entrar por esse caminho, dando total ouvidos às tendências negativas, às péssimas inclinações que ele traz dentro dele e que podem ser potencializadas pelo meio que ele está inserido e também pelas amizades, porque companhias e amizades a gente escolhe com quem a gente anda, com quem a gente se relaciona, com quem a gente quer estar. Nós escolhemos isso, não nos é imposto. E a gente se apraz com quem está perto da gente, seja bom ou seja ruim. E ele vai cometer equívocos, mas ele sabe que ele está entrando por um caminho que não é bom. Essa consciência ele já tem. Isso é um fato, não dá para negar. Se ele tem essa consciência e ele olha e vê, esse caminho não é bom, mas ele continua avançando para esse caminho negativo, ele está dando ouvidos ao quê? As tendências, as inclinações negativas que ele traz dentro dele, as quais ele deveria combater. Nós devemos combater nossas inclinações péssimas. Todos nós temos. Nossa luta é essa. Nosso campo, nosso arado é esse. Nosso campo de trabalho é esse. Lutar contra as nossas más tendências e inclinações negativas. Contra o mal que ainda reside em nós. Contra os sentimentos péssimos que estão dentro de nós.
É isso que esse adolescente deveria fazer, mas não fez. As circunstâncias pelas quais ele não fez, não nos cabe aqui julgar, levantar, jogar pedra. Isso é dele. Ele vai ter que visitar. Ele irá visitar, porque é lei de Deus, lei do cosmos. E ele fez uma escolha. Andou por essa senda trevosa. Gostou e ficou nas sombras. Praticou um ato execrável. E o ato foi consumido. Praticou o ato. E qual é a punição desse pré-adolescente? Ele vai ser resgatado por uma cidade espiritual, pelos espíritos superiores, voltados para a luz, para o bem. Ele vai ser levado para um local onde ele vai ficar feliz e vai ser premiado por ter assassinado um outro ser humano? É isso? Não. Negativo. A espiritualidade superior, Deus não vai premiar ninguém que comete um assassinato, um homicídio, um estupro. Não. Isso nunca irá acontecer. Esse infrator, porque aí ele se torna um infrator. Ele deixa de ser uma pessoa correta e passa a ser um infrator. Adquire um débito perante a justiça de Deus. E qual é a punição dele? O que vai acontecer com ele? Onde ele desperta? Porque ele foi assassinado. Está lá no texto. Com 12 anos ele é assassinado. Ali numa briga de gangues, troca de tiros, traficantes, foi assassinado. Onde ele vai despertar? Logicamente que vai ser num local compatível com o que ele plantou, com o que ele produziu, compatível com os desejos, compatível com aquilo que ele tem dentro dele. Se é bom, o lugar é bom. Se é ruim o que ele tem dentro dele, ele vai despertar num lugar ruim. Que lugar é esse? Umbral. Logicamente que esse pré-adolescente despertou no umbral, porque ele cometeu atos terríveis. E naturalmente, ao desencarnar, por uma questão vibratória, ele é despertado no umbral. Não tem jeito. Não é possível ludibriar a lei do cosmos, a lei de Deus. Ninguém engana a lei de Deus. Lei de atração é uma lei universal. E ele vai despertar sim no umbral, compatível com aquilo que ele produziu. Porque ele é um espírito imortal e traz dentro dele uma bagagem. E isso pesa também nesse processo. Então não faz sentido o internauta ficar revoltado achando que esse adolescente, em particular, não está no umbral. Está no umbral. Porque lá é o local compatível com a maneira com a qual ele produziu os atos nos quais ele foi o autor. Isso é lei. Não sou eu que estou inventando. Os livros nos trazem essas informações através das psicografias daqueles que já estiveram lá, já foram para lá e saíram de lá e nos trouxeram suas histórias para que a gente possa refletir, aprender, conhecer e a partir daí escolher melhor as nossas escolhas. Não é pelo fato dele ali ter uma veste infantil que ele não pode despertar no umbral, sendo que já não era mais criança. Não era mais criança, já era um pré-adolescente. Então ele de fato terá que lidar com esse processo na espiritualidade, de um local terrível,
compatível com os seus desejos, com a sua vibração, com a sua intenção. É lá onde ele estará durante um bom tempo. Nós nunca devemos abrigar no nosso coração a revolta. Por mais difícil e mais complicado que seja o momento no qual nós estejamos passando, a revolta é péssimo conselheiro. Precisamos sempre ter fé e entender que acima de nós, que somos ainda muito pequenos e imperfeitos, existem leis, grandes leis, justas e misericordiosas, que punirão quem precisa ser punido e que trarão sempre a justiça de Deus na vida de todos nós. Assumir o papel de justiceiro, clamando por justiça e vingança, é um erro gravíssimo, no qual muitos mergulham. E depois, para sair desse mar de lodo, é um processo muito complexo, difícil e demorado. Precisamos abrigar no coração a fé, a esperança e entender que Deus ampara a todos, inclusive aquele que comete o ato delitoso. Esse também é amparado por Deus. Esse não está distante do amparo de Deus, do olhar de Deus. Mas para isso, Deus coloca as suas leis em ação, para amparar e para levar aquele que cometeu o equívoco a possibilidade dele reparar aquilo que ele cometeu. Por isso, tranquilidade. Precisamos ter calma. O desespero que bate no coração, na porta, nos leva a ações que talvez possamos nos arrepender no futuro. O tempo tem as chaves das portas que abrem as respostas para todo mundo. Muito cuidado com as emoções. As positivas são bem-vindas. As negativas, devemos trabalhar elas para mudá-las. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.